Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, na Tua presença estamos, ó Deus, com a Sua palavra. Ó Deus, abençoar, ó Pai, a todos que estão ligados conosco, abençoar a todos que estão na rede, ó Pai, abençoar aqueles que estão agora no celular, que estão no trabalho, abençoar as crianças na escola. Senhor, nós precisamos de Ti. Deus, nós somos carentes de Tuas bênçãos, da Tua graça, Pai. Sem ela nós nada somos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te adoramos hoje e sempre, ó Pai. Amém, Jesus. Bom, meus amados, como falamos ontem, dia de quinta-feira, eu entro às 8, tá? Eu entro mais cedo, porque daqui a pouco eu tenho um trabalho para fazer da igreja, e aí eu entro mais cedo, só quinta-feira. Os demais dias da semana, nós estamos aqui às 10h30, ok? E hoje eu quero chamar a sua atenção para uma palavra muito especial, uma palavra muito maravilhosa, e eu creio que vai tocar o seu coração. Eu creio que Deus irá tocar você nesta manhã, tá? Porque a palavra, ela é de Deus. E eu quero ler com você um texto de Jeremias, capítulo 18, o versículo 1, tá? Nós vamos tomar por base alguns versículos aqui do texto. Diz assim, ó: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer ele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Aleluia! Meus amados, nós temos lido aqui a palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. A casa do oleiro. Olha, o texto aqui diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, e disse: desce à casa do oleiro, e lá, eu te farei ouvir as minhas palavras. E quando o Jeremias chega à casa do oleiro, o oleiro está fazendo o vaso, ele está trabalhando num vaso. Mas aconteceu uma coisa fundamental, uma coisa interessantíssima. O vaso que o oleiro estava trabalhando quebrou. Primeira observação: o vaso quebrou onde? Quebrou na mão do oleiro. Tem muitos vasos quebrados por aí, né? Mas fora da mão do oleiro. Se o vaso quebrar na mão do oleiro, ele está na mão da pessoa certa. Pode dar-se o jeito. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra da seguinte forma. Você sabia que existe 200 tipos de barro? 200 tipos de barros existe, porém, só 8 tipos de barro pode ser usado na olaria. Incrível isso, gente. Sabia que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Existe 200 tipos de barro, mas só 8 serve para olaria. Que negócio interessantíssimo, hein? De 200 tipos, só 8 são aproveitáveis. O que é que isso tem a ver conosco? Olha, sabe o que eu vejo? Eu vejo essa multidão aí de crente, igreja. Eu vejo essa multidão. São barros, mas na verdade, só o oleiro sabe o tipo de barro que ele vai usar
para fazer o vaso que ele quer fazer. Na verdade, gente, quem nos conhece é Deus. Na verdade, quem sabe da nossa estrutura é Deus, porque foi Ele quem nos fez, tá? Então existe 200 tipos de barro, porém só 8 serve para ser usado pelo oleiro ou na olaria, tá? Eu quero passar aqui nesse comentário algumas fases do barro para se fazer um vaso. Olha, não é simples assim não. Você vai chegar lá no barranco, na beira do rio, e vai pegar o barro e já vai fazer o vaso. Não, não é desse jeito não. Não é dessa forma não. Existe um processo pelo qual nós temos que passar. Existe um processo. E isso nós vemos na nossa vida espiritual, o processo a ser desenvolvido. A pessoa vem para a igreja do mundo, aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida pessoal. Aí, meu amigo, iniciar-se-á um processo ao longo da vida. E muitos não aceitam, muitos não encaram do sentido correto o processo de Deus. Nós passamos por um processo, tá? Quando você vem para a casa do Senhor, você vem inteiro, você vem com defeito, você vem com as falhas, você vem com as escórias, você vem com os maus costumes do mundo, você vem carregado de pecado, você vem de tudo quanto é jeito, não é verdade? Mas aí o oleiro, chamado Espírito Santo, começa a fazer o quê? Começa a trabalhar nesse barro, ele começa a lapidar você, ele começa o processo, e aí, meu amigo, começa a doer, e aí o crente começa a falar: ah, meu Deus, quando eu estava lá eu não tinha esses problemas, quando eu estava lá antes de aceitar Jesus, estava melhor, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. É claro, certeza, você não estava na mão do oleiro. Agora na mão do oleiro começa-se os processos de lapidação, de purificação. Está entendendo? Olha, o primeiro processo aqui é que Deus, o oleiro, é Ele que escolhe o barro. Oh, aleluia! Você sabia? É Deus quem escolhe o barro. Não adianta eu vou fazer, não. É Deus que escolhe o barro. Número 2, irmão, tá? O primeiro processo que esse barro passa é o processo do curtimento. O barro é tirado lá do barranco, sei lá da onde o oleiro está tirando. Ele é colocado em uma caixa grande, ali eles jogam água, e ele fica ali, não sei exatamente quantos dias, mas ele fica ali alguns dias até passar por um processo de curtição, curtimento, tá? É um primeiro processo. Tem pessoas que vêm para a igreja, irmão, e no outro dia, no outro mês, ele já quer ser obreiro, ele já quer atuar, ele já quer fazer. Não, não é assim não. Existe um processo a qual nós precisamos passar para chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Está entendendo? Primeiro processo é que Deus é que escolhe o barro. Segundo, é o curtimento do barro. É o tempo, esse curtimento é chamado tempo do amadurecimento. É o tempo em que o novo convertido em Cristo, ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele vai chegar no ponto aonde Deus vai começar a trabalhar. Está entendendo? Não é do jeito que nós queremos. Gente, nós estamos vendo hoje o negócio, o camarada converte hoje,
amanhã já está com uma carteirinha de pastor no bolso. É muito fácil, né? Vai lá no computador, confecciona uma carteirinha, agora eu sou pastor. Ele mesmo se intitula obreiro, hoje até apóstolo, já se intitula apóstolo. Não é assim não, querido. Você sabe quanto tempo eu levei para galgar o ministério pastoral? 20 anos. Pastor? Eu fui cooperador nas Assembleias de Deus. O primeiro processo do obreiro é ser cooperador local. Cooperador é aquele irmão que já começa a ajudar o presbítero, já começa a dar uma ajudazinha aqui e ali, começa a obedecer. Depois passa pelo processo do diaconato. Eu passei pelo processo do diaconato, eu fui diácono 6 anos. E vou falar para você, foi minha melhor época. Foi a época em que eu mais aprendi ao lado do meu pastor Gregório Pepeliaskovski, lá no Jardim Santa Rita, em Londrina. 6 anos ao lado do pastor Gregório, servindo como diácono. Depois eu fui ao presbitério. 89 eu fui ao presbitério. Depois eu fui ao ministério de evangelista. 92, aqui em Belo Horizonte, na sede das Assembleias de Deus, pastor Anselmo Silvestre, pastor Valdivino. Depois, em Mogi das Cruzes, 2005, ministério pastoral. Gente, levou 20 anos. E eu desesperei, não. Agora hoje, o povo já não quer ser diácono, não quer ser presbítero, não quer galgar os degraus. Não, eu quero ser apóstolo, bispo. Já tem alguém aí querendo ser o 4º homem, né? Porque são 3, a trindade é 3, mas já tem gente querendo ser o 4º. Não, gente. O barro tem que ser curtido. Esse período aqui representa o período do amadurecimento, quando você está crescendo. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo converteu, levou 3 anos. Ele foi o primeiro contato de Saulo, quando ele se converte, cai do cavalo, foi com Ananias, que orou por ele. Depois Deus colocou ele do lado de Apolo. Apolo preparou Saulo para ser o grande apóstolo que ele foi, mas foi um processo de 3 anos. Está entendendo? Não adianta querer ter pressa, não adianta viver a pressa. Eu quero ser obreiro, eu quero ser pastor. Não é assim não, filho, não funciona dessa maneira. A casa de Deus, a obra de Deus não é como nós queremos, e você precisa entender isso, senão você se racha. Está entendendo? Não adianta pressa, rapaz, não adianta. Curtimento é o processo do amadurecimento, crescer em Cristo Jesus. Terceiro ponto, ninguém quer passar por esse processo aqui. É o processo do pisamento. Como assim? Depois que o barro é curtido, o oleiro vai lá e pega o tanto do barro que ele precisa e ele vai pisar. Vai pisando. Pisar mesmo. Que é para quebrar tudo quanto é pelotinho de barro que tem. Ali ele vai selecionar, vai tirando, porque ele sente a pedrinha no pé, ele vai lá e tira. Ele sente lá uma ferpinha no pé, ele tira. E ele está pisando, vai pisando, vai pisando, vai pisando. Hoje, você vem para a igreja, rapaz, com casca e tudo. O oleiro, Espírito Santo de Deus, vai pisar você. Ele vai moldar você. Ele vai tirar aquilo que não é dele. Ele vai tirar aquilo que não presta, aquilo que está sobrando. Ele vai pisar. E é dessa forma o processo. Meu Deus, eu aceitei Jesus, vim para a igreja, agora estou cheio de problema. É Deus que está trabalhando em você, rapaz. Ei, é Deus que está trabalhando, rapaz. Entenda isso. É o pisamento, tá? Pisar o barro para fazer o quê? Para o barro da liga. Sabe por que Deus pisa você? Pisa, soca. É para dar liga, para você servir, para ser transformado
em um lindo e maravilhoso vaso. Você não quer ser pisado, não? Então não vai ser vaso nunca. É por isso que nós vemos hoje obreiro que faz vergonha. Gente, tem obreiro, camarada aí com carteirinha de pastor, carteirinha de evangelista, que faz vergonha para a igreja. Não foi pisado, não foi curtido, não foi trabalhado. Aí, dá esses obreiros defeituosos aí, misericórdia, não é verdade? Ei, palavra, hein? Pastor, que chato você está hoje, hein? É a palavra de Deus, meu amigo. Tá doendo, irmão. Quer desistir? Não, meu amigo, vá até o fim, porque Deus, Ele sabe como trabalhar na tua vida. Oh, aleluia. Tá bom? A quarta fase desse barro, irmão, é a fase da transformação. Depois do barro pronto, depois que passou pelo curtimento, passou pela pisamento, pelo processo de ser pisado, limpo, aí vem a transformação. O oleiro vai lá e pega o tanto certo, coloca na roda, e agora, meu amigo, ele vai moldar. Oh, aleluia! Esse processo é lindo. O oleiro com as suas próprias mãos, aquilo vira aquela lama gostosa. Ele vai trabalhar com aquele carinho, com aquele cuidado. Ele vai trabalhar. Não foi assim que Deus fez? Não é assim que Deus faz? Tudo tem um processo, meu querido. Aí você vê aquele vaso tão lindo, tão bem trabalhado, milimetricamente ali, ó. Mas você lembra do processo, aonde começou? Para chegar aqui? Olha o que Deus fala. Assim como o oleiro, o barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão, diz o Senhor. Agora tem gente que não quer ficar na mão de Deus. Ele quer fazer do jeito dele. Não, eu vou, eu faço, ele quer, né? É o crente cascudo. Cascudo, não foi trabalhado, rapaz. Não. O barro bem trabalhado é fácil de ser moldado, querido. Ô irmãzinha, deixa Deus trabalhar, querida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Aí, depois da moldagem, o barro, eles deixam ele secar um pouquinho ali, coloca do lado, tá? É um processo, coloca ele do lado. Aí depois, meu querido, depois agora, meu filho, o vaso está pronto. O vaso está pronto, ele deu uma descansada ali. Sabe o que vai acontecer com o vaso? Sabe o que vai acontecer com o vaso agora? Ah, eu não quero. Tem gente que rejeita a prova. Agora ele vai para o fogo. Fogo? Sim. Agora ele vai para o forno a lenha. Muitos graus. Diz que chega a 700 graus de caloria. Ele vai lá e coloca no forno, meu amigo. No fogo. E quando é colocado aqueles vários vasos no fogo, fecha-se a porta do forno e fogo, lenha na fogueira. Sabe o que acontece? Tem vaso que racha, já se quebra lá dentro mesmo. Alguma coisa aconteceu que o vaso, rachou. Mas tem vaso que quando o oleiro passou o processo do fogo, que ele abre, espera esfriar e abre para tirar o vaso, ele olha cada vaso, a perfeição do vaso, coisa linda, tem aqueles vasos ali, você pode dar uma pancada que o vaso não quebra. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Tem vaso que ele sai perfeito, a palavra é perfeito, mas tem vaso que o oleiro observa
ele está com um trincadinho. É um trincadinho tão minúsculo que você não consegue nem enxergar. Para quem não entende, o vaso está perfeito, mas o oleiro sabe que ele está trincado. Tem muito vaso trincado aí, meu irmão. Dentro da igreja, todos nós somos vaso. Todos nós somos vaso nas mãos de Deus. Mas tem vaso, meu querido, que não para azeite. Você coloca, vaza. E você olha, você não consegue enxergar onde está vazando. Isso aqui é sério, hein? Vaso trincado. Aí o oleiro tem um meio. Existe os cambalachos da vida, não existe? Tem oleiro que é desonesto lá na olaria. Ele pega a cera de abelha. Pega a cera de abelha e passa naquele trincadinho e depois ele pule o vaso. O vaso tem a trinca, mas a cera cobriu a trinca. Ô meu querido, se o vaso está trincado, ele tem que ser quebrado e fazer ele de novo. Aproveita-se os cacos que passa por um novo processo e é feito novo vaso. Está trincado, né? A vida está enrolada, o negócio está de travessado, mas você acha que pode fazer a obra de Deus desse jeito, né? Sabe o que é isso aí? Aparência. Aparência. Tem muita gente vivendo de aparência. Já o casamento já foi pro brejo há muito tempo. Mas eu sou pastor, eu tenho que manter as aparências, tem que ali manter. Ô querido, vida de aparência não agrada a Deus. Vida de aparência não traz resultado espiritual, tá entendendo? Por isso que Deus falou para o profeta: eu poderei fazer de vós como fez esse oleiro aí, ó. Porque vós sois barro na minha mão, diz o Senhor. Gente, eu sinto a presença de Deus quando prego essa palavra. Sabe por quê? É sério isso aqui. Tem muita gente vivendo de vaso trincado, com cera de abelha, mantendo as aparências. Pode não. Pode não. Você tem que passar pelo calor do fogo e resistir o calor do fogo, da prova, da perseguição. Viu? Hoje ninguém quer. Sabe? Estão pregando aí um evangelho dizendo assim: você é crente, está passando luta? Não, crente não pode passar luta, crente não pode ficar doente. É o evangelho que estão pregando aí. Esse é o evangelho de carochinha, esse é o evangelho de fachada, esse é o evangelho do ego pessoal, porque o evangelho de Cristo é renúncia, é luta, é prova. Olha a vida dos apóstolos. Olha a vida do apóstolo Paulo, decapitado por amor a Cristo. Olha a vida de Pedro, apóstolo, crucificado de cabeça para baixo. Pedro não era dessas igrejas aí, não. Olha Estevão, diácono, pregador, apedrejado. Olha Tomé, flechado. E outros, e outros, e outros. Todos os apóstolos morreram na perseguição. Só João, dos 12, teve morte natural. Você sabia disso? E aí aparece um falso profeta aí, sei lá o que é isso daí, pregando na televisão para milhares de pessoas um evangelho que diz que você não pode sofrer,
Você não pode passar prova, você não pode passar luta, você não pode ficar doente, você tem que ter dinheiro, você tem que ter carrão, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E aí você vai, meu amigo, e acredita num evangelho desse. Sabe o que vai acontecer com você? Lá no final, sabe o que vai acontecer com você? Olha, quer ser vaso de honra? Quer ser um vaso de honra? A palavra de Deus fala, lá em Timóteo, parece-me no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim, que numa casa tem vários tipos de vasos. Tem vaso de pau, tem vaso de pedra, tem vaso de barro, tem vaso de madeira, vaso para honra e vaso para desonra. Tem vaso que é honra, tem vaso que traz orgulho na casa, mas tem vaso que desonra, sabia? Hoje tem muita gente aí que está desonrando o evangelho, envergonhando o evangelho. Oh, meu querido, é triste, a gente vai por aí em algumas igrejas pregar a palavra e a gente observa cada coisa que não dá nem para comentar, sabe? Eu não sei que evangelho que esse povo está pregando, eu não sei que tipo de evangelho que esse povo está vivendo. Mas, gente, evangelho é poder de Deus para transformação de vidas. Evangelho que não muda, evangelho que não transforma. Esses dias estava aí na rede social aí, o pessoal postando e comentando, uma atriz pornô evangélica. Bonito, né? Ah, nada a ver, pastor, nada a ver. Querido, a palavra de Deus fala que o evangelho é poder de Deus. Evangelho transforma o traficante, a meretriz, transforma, não importa. Meu amigo, se você souber a minha história, de onde Deus me tirou, mas Ele mudou, passei por todos esses processos aqui para chegar no que eu sou hoje. Agora, peraí, você está misturado, você está frequentando bailão, boate, casa de prostituição, e etc, carregando uma carteirinha de crente no bolso. É o que está aqui. Tem vaso para todo tipo. Mas no final, meu amigo, Deus vai escolher os vasos verdadeiros. Está entendendo? Meu querido, eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que você seja uma bênção. Eu encerro esse meu comentário desejando que Deus transforme a sua vida, que você seja uma bênção. Foi o que Deus falou para Abraão: anda na minha presença, sê tu uma bênção. Gente, eu quero agradecer ao Luiz Rodrigues, a paz do Senhor Jesus, irmão, paz do Senhor, irmão Luiz. A Rosa esteve conosco hoje, poucas pessoas, porque eu mudei o horário. Lembrando que todos os dias eu estou às 10h30, às 10h30. Só quinta-feira é que eu entro às 8 da manhã, tá? Só quinta-feira que eu entro às 8 da manhã, por causa do trabalho da igreja. Olha, se você quiser me convidar para estar na sua igreja, liga para nós. Eu moro aqui no norte de Minas, Jaíba. O nosso DDD aqui é 38. Então você liga 38 991 61 4140. Eu vou estar na tua igreja. Pregamos em congresso, conferências, seminários, campanha,
onde você nos chamar. O nosso compromisso é com a palavra de Deus e não com a placa da igreja, é com a palavra. Sou Paulo Januário, sou pastor, ministro do Evangelho, sou escritor, professor de teologia. Que Deus esteja abençoando a sua vida, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer por esse momento que passei na tua presença. Abençoe o irmão Luiz, a Rosa que esteve conosco, pessoas que vão ver esse vídeo, que sejam agraciados, tocados pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Amém.